É isso, gente. Queria agradecer muito à equipe da Cia Fragmento de Dança, Tainá, e pela oportunidade também, né? É um assunto que eu iniciei uma pesquisa há pouco tempo e ter a oportunidade de compartilhá-la é muito gratificante para mim, então muito obrigada. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui que se inscreveu, que está aqui hoje para trocar uma ideia. E aí eu vou explicar como é que eu organizei a apresentação, mas é lógico que fiquem à vontade, tá? A ideia é que seja um bate-papo. E a minha ideia é fazer uma apresentação e depois a gente trocar ideia. Então, eu vou pedir para vocês, quando for o momento de falar, vocês levantarem a mão, apenas para a gente organizar a questão das falas, para não ficar, né, ninguém atravessando a fala de ninguém. E é isso, basicamente é isso. Então, vou começar. E se por acaso, durante a apresentação, alguém quiser comentar alguma coisa também, não tem problema nenhum. Eu acho super válido qualquer informação que venha a acrescentar. E para a gente trocar também, né, informações, conhecimentos, vivências. Então, a gente vai começar agora, ok? Qualquer problema também que der na tela, por favor, me sinalize. Então, a gente vai identificar o apagamento histórico da mulher no hip hop. Então, a ideia é falar um pouco do contexto do hip hop, mas principalmente sinalizar mulheres que fizeram parte dessa história e que foram silenciadas, apagadas e ignoradas ao longo do tempo até 2021. É lógico que são muitas mulheres. A ideia é falar também, né, fazer um paralelo Brasil e Estados Unidos. Eu separei algumas personalidades, né, algumas mulheres. Não deu para colocar todas, senão ia ficar algo muito extenso, mas eu convido vocês a depois, em um outro momento, também fazer pesquisas relacionadas a nomes de mulheres em qualquer segmento artístico, filosófico, acadêmico, enfim. Primeiro, para vocês também conhecerem outras histórias, experiências e estudos, mas também para vocês perceberem o quanto é difícil encontrar tais registros, né? É algo muito complicado. Então, é bacana que vocês também tenham essa experiência de pesquisar sobre, ok? Então, qual que é o corre? Vou me apresentar, né? A gente vai falar, vou me apresentar um pouco sobre a minha vivência na dança, vou falar um pouco do contexto do hip hop, bem pincelado mesmo. Vamos falar um pouco dos 4 elementos, das minas do contexto, um pouco da representatividade. Vai ter um vídeo bem curtinho da Big Girl Taizinha, a identificação da população brasileira com hip hop, pega a visão e as referências, ok? Então, aqui sou eu, Kika Souza, tá bom? Eu tenho 29 anos. Comecei a dançar aos meus 11 anos de idade, vendo clipes. Eu lembro muito que o meu primeiro contato visual com a dança foi assistindo Michael Jackson no filme Moonwalker dele. Eu lembro que passou na televisão aberta ainda, e foi algo que me conquistou de imediato. Eu tinha 5 anos nessa época, e depois, com 11 anos, eu comecei a dançar. A minha vivência na dança, minha experiência na dança, ela é muito mais de vivenciar, de estar em aulas, workshops e festas e pesquisas, do que acadêmica, né? Acadêmica, eu sou formada em propaganda e marketing, e tenho uma formação técnica em dança pela ETEC de Artes de São Paulo. Eu faço parte hoje do coletivo Rangers Urban Force, né? E nós temos um espetáculo baseado em 5 pesquisas, né, diferentes. E nós temos um espetáculo chamado Jogando com as Danças Urbanas. Então, dentro desse espetáculo, dentro desse coletivo, eu pesquiso sobre o hip hop, a cultura e a dança hip hop freestyle. E atualmente também trabalho como produtora cultural de alguns coletivos. Né? Eu tenho 2 pesquisas, a mais antiga, né, que vem desde a ETEC de Artes, sobre o olhar, e como o olhar ele pode interferir na performance do dançarino, levando em consideração a cipher, que a gente vai ver logo menos. E agora eu estou me aprofundando mais na pesquisa do apagamento histórico da mulher no hip hop,
era algo que eu queria ter abordado dentro da ETEC, mas devido ao pequeno espaço, né, de tempo para pesquisa, eu acabei deixando para segundo plano e retomando agora em 2021, ok? Então, a gente vai falar sobre contexto histórico, tá? O hip hop, como cultura, é um pouco complexo nós definirmos exatamente quando que ele começou, né? A cultura hip hop, ela nada mais é do que o desenvolvimento e a junção de ocasiões, de situações, circunstâncias, tanto políticas, sociais e o indivíduo em si, né? E nós estamos falando de um indivíduo periférico, negro ou latino, da região do Bronx, inicialmente, né? E de atitudes que esses indivíduos tiveram. Quando eu falo que é difícil nós definimos uma data, um período histórico para o hip hop, é porque ele tem referências de muito antes, né? Ele tem referências de desde quando negros escravizados chegaram aos Estados Unidos. Então, se eu quiser voltar para essa época e trazer um gancho para o hip hop de hoje, é possível, porque ele está totalmente interligado, por se tratar de uma cultura vernacular, uma cultura diaspórica africana. Então, o meu ponto de partida, eu acabei optando para trazer hoje o contexto histórico da década de 70 a 80 do bairro do Bronx. Né? Nós temos aí uma foto do bairro, né? É uma paisagem de guerra, né? A legenda da foto da onde eu peguei trata como uma paisagem de guerra no distrito empobrecido de Nova York. Nova York ele tem 5 distritos e o Bronx é um deles. Tá bom? Essa foto é da Perla de Leon. E, né, como vemos aqui, um estado em que o bairro do Bronx, o distrito do Bronx, ele se encontrava. Então, vamos falar um pouco do que aconteceu nessa época para a situação desse bairro estar desse jeito, né? Até a década de 60, o Bronx, ele era habitado, em sua grande maioria, pela classe média, ou seja, né, ele tinha 50% da sua classe sendo compostas por imigrantes judeus, e o restante era uma parte branca da sociedade, uma classe média com maior poder aquisitivo. O que aconteceu nesse período, né, da década de 60, nos 10 anos que formam uma década de 60? Foi construído uma via expressa próxima a essa região, e o que isolou a região do Bronx. Então, o que acontece, né? Igual aqui, quando um bairro ele fica próximo ao centro, a mercados, escolas e por aí vai, essa região ela tende a ter uma alocação mais cara, né? As casas para aluguel, para venda, ela é mais cara porque inclui no valor dela a acessibilidade, o fácil acesso a diversos segmentos, né? E aí, com a construção dessa via expressa, o Bronx ele acabou ficando isolado, ou seja, lá os aluguéis daquela região eles caíram muito de preço, né? Tanto o aluguel quanto a venda do imóvel lá despencou de uma maneira absurda, o que, né, acabou facilitando o acesso à população negra e latina estadunidense. Então, como a população negra e latina possuía menor poder aquisitivo e os imóveis no Bronx acabou tendo essa baixa no mercado, acabou abrindo portas para que essa população acabasse indo residir nesse bairro. O que, consequentemente, a população da classe média, não gostando muito, né, dessa mudança, eles acabaram evadindo o território, e o que deixou a população negra e latina, né, quase que predominante no bairro do Bronx, tá bom? O que aconteceu em seguida? Como os aluguéis, né? Isso eu estou falando, resumindo a história de uma década. Como os aluguéis, eles eram muito baixos e os donos dos imóveis, eles não tinham nem como argumentar o aumento, já que o bairro estava isolado. Eles optaram por ir por um caminho para receber mais dinheiro. Qual que foi essa opção? Eles acabaram contratando gangues, né? Tem um lado da história que fala sobre contratação de gangues que incendiaram
né, que eram contratadas para incendiar os imóveis, para que os donos, né, os locatários, eles recebessem o valor do seguro. E tem um outro lado, porque se lá não tinha, estava separado de tudo, a população também não tinha muito acesso a alimentos, a escolas, e itens básicos de higiene, e por aí vai. Então, nós temos aí dois contrapontos. As gangues incendiando os bairros para que os locatários pudessem receber, né, para que os donos de imóveis pudessem receber o seguro, e a população que, de certa forma, também buscava, né, se alimentar e sobreviver com o mínimo possível, o que fez com que essa população também invadisse e roubassem, né, alguns estabelecimentos. Os incêndios no bairro do Bronx eram tantos e tão frequentes ao longo do dia que os bombeiros eles não davam conta, né? E a polícia eles não conseguiam fazer uma investigação para entender exatamente quem estava por trás dos incêndios, a não ser a população, né? Eles viam a população invadindo, né? Então, não teria como prender a população inteira e não teria como acusar uma única pessoa, um grupo pequeno de pessoas de responsabilizá-los daqueles incêndios. Então, a gente tem aí diversos fatores, né, que deixaram o bairro do Bronx nessa situação, nessa foto, tá? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os 4 elementos do hip hop, né? Parece uma pulada drástica de assunto, mas a gente vai ligando aos fatos conforme for desenrolando a apresentação. Então, a cultura hip hop ela é composta de 4 elementos. Nós temos o break, né? A DJ, a MC e a grafiteira, ok? É importante lembrar que a cultura hip hop ela, como o nome diz, ela é uma cultura, certo? Às vezes as pessoas, né, têm um lance de danças urbanas, dança e tal. A cultura hip hop, ela tem sim o elemento dança, né, que é representado pelo break dentro dela. Porém, ela não é só a dança. Ela tem, né, outras especificidades que nós vamos ver a seguir. Então, break e big girl. O break seria a expressão, né, corporal a partir da música, né, a partir do break da música. Quem dança break é denominado big girl, né, por causa do break girl. E os fundamentos da dança são baseados em cima de top rock, footwork, power move e freeze, ok? Aí na foto eu trouxe a big girl Toquinha, atuante na cena das danças urbanas aqui de São Paulo. Outro elemento é a DJ, né, disc jockey. Ela é responsável pela criação de beats, sampler e remix, certo? É um elemento que fica presente nas festas. Aliás, sem a DJ não tem como rolar as festas, então, festas e batalhas, né? Porque a cultura hip hop, ela também tem como uma característica muito forte as batalhas, e a gente vai ver a seguir por quê. A mestre de cerimônia, a MC, né? Que está ligado diretamente ao rap, que significa ritmo e poesia, tá? Quem é MC também pode ser considerado rapper ou poeta, pensando que, né, a definição de rap também está ligada à poesia, e é uma expressão através da fala e da escrita. Assim como o break é uma expressão corporal, né? O rap, a MC acaba se expressando através da escrita e da fala e automaticamente, né, cantando também. Aliás, eu não mencionei aqui, nós temos na foto DJ Camina, certo? E a Shariline, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também mais à frente. E agora o grafite é arte plástica, né? Então, é a expressão a partir da arte visual, né? Pincéis, tinta, spray, né? Que é diferente do picho. Às vezes a gente tende a colocar grafite e picho no mesmo, né, na mesma caixinha por estarem presentes na parede do lado externo, né, das casas, dos prédios, em ambientes urbanos, mas na verdade o picho e o grafite têm uma grande diferença. Outras características, né? Algumas outras características. Kika, O breaking.
Pois não? Rapidinho, aqui tem uma pessoa com a mão levantada querendo fazer uma pergunta. A Por Amazônia. favor, Oi, gente, pode bom falar. dia. Bom dia. Eu sou aqui de Belo Horizonte e aí eu vou aproveitar que você falou dos 4 elementos, porque aqui no Belo Horizonte, eu acho que na maioria dos estados do país rola uma coisa assim, é 4, é 5, às vezes alguém fala comigo que é 6, tem gente que fala comigo que é 9. Eu considero 5 por causa que eu meio que a gente meio que acrescentou assim a parada do conhecimento, que é essencial para a cultura hip hop. Mas eu queria saber a sua opinião, Kika, se Ai, meu 9 é realmente é, se existe real o certo, 4, 5, 6, 10, 20, sei lá, porque para mim muita coisa acaba se interligando com a cultura hip hop, o teatro se interliga com o hip hop, aí a gente vai falar de outras danças como samba, pagode, o funk, e aí automaticamente, né, vai tudo se ligando à cultura que a gente vivencia diariamente, assim. Então, só queria jogar esse gatilho para você também me dar uma luz, que às vezes... Obrigada. Imagina, sem problema, muito obrigada pela contribuição. Eu vou responder aqui para não responder no final, porque eu acho que aí eu não vou me perder um pouco. A cultura hip hop, desculpa, qual que é o seu nome? Para eu poder. Amazonita. Amazonita, prazer. A cultura hip hop, ela não tem um código fechado, né? E como assim o break não tem um código fechado? Como eu disse, quando eu falo código fechado, é que nem o balé, que já tem as posições. A cultura, e principalmente a dança, ela está em constante evolução e criação de movimentos. E aí eu acredito que por isso sempre é essa confusão dos 4, 5, 9 elementos. E eu acho que isso vai muito da opinião das pessoas. Eu levo em consideração os 5 elementos, o conhecimento, para mim, ele também entra, e eu ia mencionar ele no final. Mas, por exemplo, o Carcion, ele fala, né? Ele fala dos 9 elementos. E aí, como não tem um código fechado, a cultura ela tende a estar aberta à expressão de opiniões e vivências. Então, é bem complicado isso. É que nem falar que as danças, as demais danças urbanas, pop, rock, hip hop, o Vogue, fazem parte do hip hop. Tem pessoas old school, como a gente fala, né, que esse termo também é um pouco questionável, pessoas que estavam presentes e no desenrolar da cultura na década de 70, 80 nos Estados Unidos, que considera o pop e o rock e as demais danças urbanas como hip hop. E tem pessoas que não. E como que a gente, né, fica nesse meio, tipo, é ou não é? Como é uma cultura extremamente que não está aberta, que não está fechada, ninguém chegou na época e definiu, olha, isso e o breaking, o grafite, o DJ, são só isso daqui, não entra mais nada. O que vier a partir disso daí é outra coisa. Não aconteceu isso. Então, ficou aberto. Então, a gente tem, por exemplo, basquete, que algumas pessoas também colocam, a moda, o jeito de falar, colocam dentro da cultura hip hop. Então, isso, na verdade, é consequência do decorrer, de como a cultura se desenvolveu. Como não foi fechado o que é exatamente e o que não é, pelas pessoas que estavam lá presentes, né, acabou virando essa pequena confusão que é hoje. Até porque muitas coisas, né, foram desenvolvidas em vários lugares nos Estados Unidos e acabam sendo executadas da mesma maneira, mas possuem nomes diferentes. Então, é difícil falar, né, o que é o certo quando a gente não leva a perspectiva do outro em relação. Então, a minha perspectiva, o que foi definido no início são os 4 elementos. Conhecimento entrou depois, mas conhecimento meio que, né, é o que nós estamos fazendo aqui, difundindo o conhecimento. Mas, como você citou, o samba é a cultura negra, né? Que tem uma questão muito forte com o brasileiro. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente tende a levar tudo que é cultura negra, tanto estadunidense quanto
latina, a gente tende a colocar no hip hop. Eu não sei dizer até onde isso é um problema ou não, sabe? Tipo, tudo que tem uma raiz negra, periférica, é hip hop. Mas será que é mesmo? Como que será que a gente arruma, organiza isso? Ou é um problema ou não é? Eu acho que depende muito de diversos pontos de vista, ok? Tem mais alguém com a mão levantada? Eu posso prosseguir. Eu não sei se ajudou, Amazonita. Eu espero que possa ter contribuído um pouco. Ajudou demais. Até joguei já lá no chat. Muito obrigada. É muito diferente ouvir isso de uma mulher que está na cena, Fraga. Porque a gente normalmente, aqui em Belo Horizonte, a gente tem muito papo com a galera da antiga, mas normalmente quem vem trocar essas ideias com a gente são os homens. E aí a gente fica Sim. sentindo falta de ter uma mulher ali que está mais tempo que a gente na cultura para trazer essas referências para a gente. Então, fico muito feliz e grata pela sua resposta. E eu fico muito feliz e grata por ter você aqui, para a gente poder trocar. É muito bacana isso. Eu sou meio empolgada quando o assunto é hip hop e troca principalmente entre mulheres. Acho que é muito, muito potente, assim. Mexe comigo de verdade. Mas vamos lá, né? Algumas outras características dos 4 elementos. O breaking, ele tem como uma forte característica a cipher, né? O que é a cipher? Cipher são as rodas, né? Onde um por um, né? Uma por uma vai entrando lá e vai dançando. E aí, eu coloquei do lado o ring shout, porque o ring shout, ele é uma característica de movimentação de dança que foi levada para os Estados Unidos pelos negros escravizados. Então, o que eles faziam? Eles faziam as rodas, praticamente a mesma coisa. Formação em roda, dançavam nas rodas, e em determinado momento alguém entrava e dançava no centro. Por isso que eu falei que é um pouco difícil falar, né, onde começa exatamente a cultura hip hop, porque nós temos referências de movimentação da cipher desde do povo escravizado nos Estados Unidos. Então, é um pouco complexo falar sobre. Nós também temos as gangues, né? As gangues e as crews, que são os grupos, né? Aquelas pessoas que se unem porque tem alguma identificação com o outro, amizade, às vezes família. As batalhas, né? Que tem uma questão muito atual de tipo competição, tem um break nas Olimpíadas, de como que a batalha ela acaba tirando, né, a questão artística da dança, mas é importante entender que a batalha ela faz muito parte do contexto histórico dessa dança específica. Então, ela não tira um caráter artístico, né, que as pessoas às vezes tendem a falar com relação ao break. Tem também as festas, né, porque se é dança, a dança ela é expressa mais facilmente num ambiente festivo e o breaking é a nova modalidade incluída dentro das Olimpíadas em Paris 2024, com o objetivo de trazer o jovem mais para perto, né? Nós temos algumas outras características da DJ, né? Que começou utilizando discos de vinil. Hoje, com a tecnologia, existem, né, os equipamentos eletrônicos, digitais, que acabam descartando o uso do disco. E o DJ, ele já existia antes da cultura hip hop. Já existia o DJ. O DJ ele não nasceu com a cultura hip hop. Então, o que fez por que o DJ faz parte dessa cultura? Por causa da maneira como ele desenvolve as músicas através do disco de vinil. Por quê? Porque a ideia da Big Girl, né, de quem pratica breaking, é dançar no break da música. Então, o DJ da cultura hip hop, ele acabou sendo, né, destacado porque o objetivo dele era prolongar esse break. Então, a música estava rolando, né, o cantor cantando, do nada vinha um break na fala do cantor, e aí a Big Girl, ela dança nesse intervalo, só que é um espaço muito curto. Então, a DJ, ela tem como objetivo estender esse break da música para que a Big Girl tenha mais tempo para dançar. Basicamente isso. A MC, né? Nós também temos batalhas, né? De MCs, né?
onde as pessoas desenvolvem o freestyle, então não é uma rima escrita na hora, a ideia é que não seja uma rima escrita na hora, mas feita na hora, né? Instantânea. Pensou, falei e tem que rimar. E aí, como eu falei um pouco da poesia, né, que está presente no nome rap, na sigla rap, nós também temos os slams, né, que podem fazer parte da cultura hip hop ou não, depende da vivência, né, de cada um, que são as batalhas de poesia periférica, né, aqui em São Paulo o pessoal chama muito. Então, da mesma forma que acontece as batalhas de breaking, acontece as batalhas tanto de rimas, o freestyle, quanto de poesias, e aí cada um tem um critério de avaliação. E aí embaixo tem pergunta e resposta. O que seria pergunta e resposta? Pergunta e resposta são quando nós temos músicas, né, onde a MC joga a pergunta para a plateia, né? Então, quando a gente ouve, por exemplo, eu queria usar um exemplo de mulheres, né? Mas acho que eu vou acabar devendo isso, mas quando o MC ele pergunta algo e joga para a plateia responder, isso é pergunta e resposta, e isso também é uma característica que veio junto com os negros escravizados nos Estados Unidos. Então, enquanto eles trabalhavam, eles tinham o lance da pergunta e resposta. Então, eles cantavam, as músicas rimavam, e um perguntava assim, e aí, como é? Perguntava mesmo sobre o trabalho, qualquer dificuldade, eles respondiam. Isso desde aquela época. Então, isso também veio para a cultura hip hop, também faz parte da cultura hip hop, pergunta e resposta, característica do povo negro, escravizado e estadunidense. Grafite usa na sua maioria em todo, né? Normalmente se usa tinta em spray, não que outros elementos, né? Tinta normal, pincel, rolo não seja utilizado, vai de acordo com o artista, né? O que ele vai propor. Basicamente se trata de pinturas externas, né? E aí também, com o passar do tempo, foi desenvolvido museus urbanos. Então, em São Paulo nós temos alguns, né, que ficam embaixo do metrô. São várias paredes grafitadas de determinados artistas e isso é considerado um museu urbano. Não está aqui, né, eu esqueci de colocar, mas também tem as tags, né? O que são as tags? São as assinaturas das grafiteiras nas paredes, que aí não necessariamente a obra precisa ser outra coisa. Às vezes o grafite é só a assinatura dela deixada naquele lugar e tá ok. Hip hop por elas, ok? A gente vai falar agora sobre as minas do contexto. Como eu falei, o hip hop ele traz muita coisa, então fica um pouco difícil determinar quando que a cultura nasceu, surgiu especificadamente, porque até hoje a gente, né, a mídia, a população e, enfim, vem inserindo coisas na cultura. Então, é algo que está em aberto ainda. Eu vou falar Kika, pode fazer uma pergunta? Pode. É que você já começou falando, né, dessa coisa que não tem como achar como surgiu a gênese da coisa, que é uma cultura diaspórica, tal. Você sabe assim o quanto que também essa cultura do hip hop influencia hoje ou influenciou a cultura dos povos africanos lá na África? Você tem algum estudo nesse sentido? Porque às vezes a gente vê uns vídeos, né, em outros cursos que eu fiz, né, até de crianças mesmo, africanas, que tem que a gente já percebe na movimentação gestos, né, e parece que uma influência da América para lá, entendeu? Não sei se você tem alguma coisa nesse sentido assim para compartilhar, assim, dessa troca, né? Vem, mas volta também, fica nesse. Sim, sim. Eu acredito sim que é mais da África para os Estados Unidos do que ao contrário. Tem duas situações. Tem um livro chamado Jazz Dance que fala sobre a história da dança vernacular, né? E aí ele vem passando pela questão dos negros escravizados, e aí ele passa pela história do tap, e aí ele começa a desembocar na cultura hip hop bem no início.
E aí, esse livro, ele fala sobre pesquisas, né? Na verdade, o Marshall Stearns, que é o escritor, ele fala sobre várias pesquisas, várias pessoas ele junta todas essas falas no livro. E aí, lá, eles falam sobre um momento onde eles juntaram 3 pesquisadores, né? Eu não me lembro o nome deles agora, mas 3 pesquisadores. E aí, eles trouxeram 3 dançarinos de diferentes partes da África. E aí, os dançarinos, eles dançavam, e aí eles falavam, ah, não, isso daqui é da onde que eu vim, e aí se chama tal nome. E aí, um segundo falava, não, não é isso. Esse movimento que você faz, no meu lugar, na minha terra, da onde eu vim, a gente também faz, mas tem esse outro nome. Então, a cultura africana, quando ela chega nos Estados Unidos, ela traz muita coisa que acontecia em vários lugares, simultaneamente na África. E aí, quando a gente vê vídeos antigos da década de 40, da década de 30, existe um material bem bacana nisso. Naquela época, já tinha movimentações de dança, como o Charleston, que é semelhante ao footwork, é semelhante ao top rock, que foi o que, sabe, a dança, ela passa por esse caminho, ela veio, chegou nos Estados Unidos, ela teve, sim, algumas influências brancas, né, norte-americanas, mas ela foi, como o povo escravizado, ele teve, foi algo contínuo, não foi só um povo que chegou lá, ele acabou acontecendo uma reafricanização, eles traziam mais negros escravizados, e aí as informações, elas acabavam replicando, então, chegava um povo aqui 10 anos, daqui 5 anos chegava um outro povo, esse outro povo trazia consigo as suas influências de corpo, de cultura, e aquele povo que já estava nos Estados Unidos, eles eram atualizados, né? Eles não perdiam aquilo que era deles, aquilo que era da cultura deles. Então, eu entendo que é muito mais ao inverso, né? A cultura, nesse período, ela ainda recebia muita informação da África com relação à movimentação. Se a gente pegar movimentações das tribos de determinadas regiões da África, lá eles já praticavam algo que era muito semelhante ao breaking. Hoje, o breaking que a gente tem marcado como top rock, como footwork, as poses, a coluna curvada, né, por causa do bounce do hip hop, eles já praticavam tudo isso há muito tempo atrás. Então, eu acredito muito na África, na cultura africana, influenciando. É lógico que hoje, né, tem um retorno, mas eu acredito que não seja tão grande. Eu acredito que não seja não tem um impacto tão grande quanto o inverso, o que aconteceu inversalmente. Deu para... Trouxe luz, ajudou alguma coisa? Ficou confuso? Não, eu estava pensando na influência da própria cultura que se forma, na própria cultura diaspórica que se forma nos Estados Unidos, de volta, assim. Nem digo do povo branco, mas eu digo do que vai sendo desenvolvido e sei lá, esses vídeos agora circulando na internet, como é que isso volta, como cultura hip hop mesmo, sabe? Sim. Uhum. Mas acho que é isso que você falou, né? Então, eu acredito que tem a volta, né? Mas eu acho que não impacta tanto, sabe? Por que eu acho que impacta mais? Porque às vezes nós temos, né? Contemporaneamente falando, nós temos o hábito de falar, fulano criou tal movimento. Aí a gente vê um vídeo de 20 anos atrás, não, tal movimento era executado de tal jeito, por tal pessoa, e é muito similar. Aí a gente vê um vídeo de 30 anos atrás, não, outra. Então, eu acho que o impacto cultural, quando a gente percebe que a movimentação já era executada, a cultura já tinha muitos traços, como a rítmica do tambor, hoje fazendo um paralelo com o boom bap do rap, com a batida do trap, eu acho que impacta, na minha opinião, acaba impactando um pouco mais do que voltando para eles, porque para eles é tipo, a gente já fazia isso aqui. A minha avó fazia isso, sabe? Como lá a cultura acaba passando de boca em boca, né? É uma vivência muito mais aprofundada corporalmente do que os livros, né? É algo muito mais vivo corporalmente falando. Para eles é tipo, a minha avó dançava assim, minha avó fazia isso. Eu imagino que não deva ter
novidade quanto para a gente descobrir que eles já faziam isso há muito tempo. Alguém levantou a mão? Mudou a telinha aqui. Talvez a novidade seja apenas na questão musical mesmo, e não na questão dos passos da dança, né? Porque realmente aí vão ter influências de pessoas dos outros países, até devido à globalização, de você ter contato com essas outras línguas, essas outras músicas. Mas é como você está dizendo, realmente os passos eu acho que eu realmente imagino que já visualize e realmente pense, não, isso aqui já existia aqui, a música talvez não. Exatamente também a questão de... É complicado falar porque a parte da história da África é bem apagada, né? Então, a gente não sabe como... Tá, a gente tinha o DJ que tocava, tal, e eu acredito que... Eu fico pensando como que os povos sendo traficados, né, e as pessoas sendo escravizadas, o quanto que isso interferiu na cultura, porque eles vinham, mas eles não voltavam. Então, não tinha essa troca antes. Então, eu acredito que a cultura, ela seguiu meio que ilesa, sabe? Até um determinado momento. Tipo Wakanda, que, sabe, a população... Eu acredito que até o momento antes da globalização, o restante não interferia tanto, porque o povo ele era trazido, né, para os Estados Unidos, América do Norte, América do Sul, mas não tinha essa troca deles voltarem lá e falar, então, galera, lá tem DJ. Não tinha isso até um determinado momento. Então, por isso que eu acredito que é muito mais, né, a África para as outras regiões, até um momento, e aí depois, com a questão da globalização e hoje com a internet, acaba meio que voltando. Mas eu acredito que até um momento era só a informação que vinha para a gente mesmo. Com relação às roupas também, né? Às vezes a gente tem muita questão da estampa étnica, né? Que normalmente a moda coloca como estampa étnica, mas que pensa que o que é a moda atual, que é tendência, para eles é o natural, sem novidade. Não é uma estampa étnica, é a minha roupa. Para eles é só a minha roupa, gente. Vocês estão vendendo aí, é o que a gente usa, sei lá quanto tempo. Então, é muito complicado falar quando uma história ela é apagada e quando as pessoas envolvidas dificilmente têm voz, né? As pessoas vão lá ouvir e falar, então, me conta aí como é que aconteceu. Mas acho que é isso. Não sei se contribuiu, mas é um livro que eu indico bastante. Tem 2 livros que é bacana, eles nem aparecem na referência, porque eu não os usei para pesquisar, mas o Jazz Dance fala sobre a história da dança vernacular, é excelente, e o Joking, que fala sobre o povo escravizado, como que surgiu os barzinhos, né, os honky-tonks da população negra norte-americana, são livros maravilhosos, eu super indico. Tem alguém com a mão levantada? Tem eu. Oi. Luciana aqui. Oi, gente, bom dia. Bom Não, dia. é só porque eu acho que eu consigo dar uma contribuída com essa questão que surgiu. Eu conheci a Kika, inclusive, porque é uma colega de mestrado minha, é daí de São Paulo, e aí a gente fez, né, um contato via internet. Aí, mas eu acho que 2 ideias, né, que ajudam a gente a 2 ideias, não. Assim, uma ideia que ajuda a gente a entender melhor essa ideia de entre aspas, troca entre as culturas, é primeiro a ideia de diáspora, né? Entender o que é essa ideia de diáspora, que é esse território que não é fixo, né, geograficamente falando. E, assim, para entender a ideia de diáspora, a gente precisa também entender o que foi e o que é, né, a colonização. Eu digo o que é porque a gente acaba percebendo que não acabou, né? Essa colonização e esse esforço colonial, cultural, em relação a países europeus e branquitude para outros países do Ocidente, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa ideia de colonização e de diáspora, faz mais sentido o que você, Kika, está falando, do movimento ser mais em relação à África para Estados Unidos do que o contrário. Claro, acontece
acontece a globalização, internet, e as culturas todas elas são muito atravessadas pelas tecnologias que a juventude usa, ainda mais quando a gente está falando de hip hop, que é uma cultura que ela é produzida basicamente por juventude, né? Tipo, são as pessoas jovens, a juventude negra, periférica, que faz a coisa ir se transformando e ser tão viva e tão atual, né? E aí eu queria, tipo, acrescentar mesmo isso, porque aí quando você entende a ideia de diáspora, né, que não é uma coisa fixa num território só, fica mais fácil de entender essa relação África e Estados Unidos, e que o hip hop, apesar da gente, né, demarcar um território de, entre aspas, nascimento nos Estados Unidos, não é um negócio que é influenciado só por Estados Unidos, né? Tem toda a história da colonização e da escravização influenciando nisso, e tem influência de culturas de vários lugares do mundo. Então, o bagulho acontece em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Enfim, é só isso mesmo, para complementar. O melhor é só isso, tipo, tranquilo, gente. Só tudo isso aí. Obrigada, Lu. É isso, galera. Eu vou dar continuidade, tá bom? A gente vai falar, como eu estava falando, o hip hop, ele não, né? Ele acabou meio que acontecendo. E a cultura, ela determinou 2 datas para definir, né? Quando surgiu o hip hop, mas relembra aqui que é muito complicado dizer quando surgiu, porque ele traz elementos que já existiam e algumas coisas foram apenas nomeadas e desenvolvidas. Então, esse aqui, para quem nunca viu, é o flyer do que é considerada a primeira festa de hip hop, ok? Ela aconteceu no dia 11 de agosto de 1973. Então, nós temos aí o flyer da primeira festa. E aí, normalmente, o crédito dessa festa é dado apenas a uma pessoa que não será citada hoje, ok? A gente vai falar sobre o nome que aparece na parte inferior do flyer, que é uma das responsáveis por essa festa. O nome dela é Cindy Campbell. Cindy Campbell, ela foi a idealizadora e promotora dessa festa, ok? Qual que era a intenção? Volta às aulas, né? As festas, vamos né, voltar no gancho que hip hop é composto de coisas que já aconteciam, né? Que foram desenvolvidas. Então, obviamente, festas sempre aconteceram, certo? Então, as block parties, elas sempre aconteceram. As festas nos bairros, elas sempre aconteceram. As festas nas ruas sempre aconteceram. Mas o que aconteceu nessa festa aqui? Nessa festa, a Cindy, ela pediu ao irmão, né? Eles organizaram juntos uma festa, ela idealizou a festa, ela reservou um espaço lá na sala de recreação, ela comprou as comidas e bebidas para venda, ela fez bem a parte da promoter da festa para que a festa acontecesse. Né? E ela pediu ao irmão dela, que é DJ, para tocar. Então, aquela característica do DJ prorrogar o break da música, ela basicamente surgiu aqui, tá? Basicamente surgiu entre aspas, porque não é... Por mais que a cultura hip hop ela leve essa data muito em consideração, é um pouco difícil afirmar que surgiu aqui. Mas, né, foi algo que foi determinado dentro da cultura, onde aconteceu a primeira festa. Então, a Cindy Campbell, ela foi a primeira promotora da cultura hip hop. Ela já era grafiteira, né? Ela já dançava, ela era big girl antes do termo ser definido. Ela era produtora, né, do irmão dela e de outros artistas, para que, inclusive, né, esses outros dançarinos e o irmão dela participassem do filme Beat Street. E hoje, ela é palestrante sobre a cultura hip hop, ok? A Cindy, depois que aconteceu toda essa desenrolada cultura, festas, enfim, ela acabou indo, né, para a parte da moda, né? A carreira dela acabou se desvencilhando um pouquinho da cultura hip hop, mas, né, acho que ela foi fazer realmente algo que ela gostava também, né? Assim como eu sou formada em propaganda e marketing e em dança, então acho que uma coisa não anula a outra. Então ela teve experiência na indústria da moda, ela é graduada pelo Fashion Institute of Technology de Nova York.
Ela é cosmetologista licenciada, e ela também teve uma licença de esteticista, tá? Então, ela acabou indo para esse segmento, porém, né, devido à sua grande importância dentro da cultura, por estar presente no que é considerada a primeira festa de hip hop, e por ser a idealizadora e promotora dessa festa, ela palestra até hoje sobre a cultura hip hop, ok? Então, nós temos aqui a segunda data de importância, que é o Dia Mundial do Hip Hop. Que Kika, foi esse. Pois não? só antes de você seguir, tem uma pessoa com a mão levantada. Pois não. Se você quiser falar. Bom dia. Bom dia. Quando tu falou da festa, né, sempre citam quando a gente tenta estudar algo histórico da cultura, e eu tô aqui, tipo, percebendo o quanto geralmente esquecem totalmente da contribuição das mulheres, né, porque sempre que citam essa festa só falam de Kurok. Eu não sei se vocês já assistiram um documentário que tem na Netflix, Hip Hop Evolution. Não sei se vocês já assistiram. E eles citam essa festa, mas, tipo, na verdade, até agora, eu assisti 3 episódios e não vi citarem nenhuma mulher, sabe? Nem entrevistarem, nem nada. E é muito louco isso. É muito louco, chega a ser engraçado, né? Porque a gente fica olhando, tipo, tá, e aí? Porque a Cindy, ela tá no flyer. A Cindy, ela... Tanto que, quando eu tava pesquisando, uma das referências tem um site do irmão dela, né? Um site dele mesmo, alimentado por ele e tal, antigo, que eu acredito que ele fez, tipo, uma página mesmo para deixar algumas informações lá. E na página que cita a Cindy, não tem uma foto dela. Tem uma foto dele. Eu fiquei olhando, tipo, é sério que você não tinha uma foto da sua irmã, cara, para pôr no site? Sério mesmo? Então, é muito complicado, porque a maior parte das informações sobre a cultura, elas estão com os homens, mesmo referente às mulheres. Tipo, se você for pesquisar sobre as mulheres, incrivelmente você vai ter que perguntar para um homem. Chegar lá e falar, então, mulheres, me fale sobre, para você conseguir chegar até elas. Caso contrário, as informações simplesmente se perdem, porque não existe o interesse de citá-las e passar a informação adiante. Eu só consigo lembrar agora de um conteúdo que eu vi falando da questão histórica social que citou a Cindy e o irmão dela, mas mesmo assim ainda com foco no Kurok, no África Bambata e tal. Sempre, né? Eles são vistos como os 3 pilares da cultura. E aí é muito complicado você falar de definir 3 pilares quando nomes são omitidos, né? Tipo, é muito fácil definir quem são os pilares, sendo que eu ignoro a existência de algumas pessoas que também são realmente muito importantes. A Cindy, ela é vista como a mãe do hip hop, né? Porque ela estava lá, ela fez parte importante, mas ela é simplesmente ignorada na maioria das vezes. É bem complicado, bem, né? Um misto de sentimentos com relação a isso. E, já que você citou isso, desculpa, o que tá falando? Porque eu tô pelo celular e eu não consigo ver nomes. Estou Nini. triste. Como? Nini. Nini. Já aproveitando o gancho da sua fala, esse flyer, ele não está em branco à toa. Ele está em branco porque eu não consigo encontrar registro de mulheres ligadas ao dia 12 de novembro de 1973, Dia Mundial da Cultura Hip Hop, né? Que foi o momento onde foi criada, desenvolvida, definida a Zulu Nation, né? Peace, Love, Unity, Have Fun. E eu não consigo encontrar nomes de mulheres ligadas a esse momento. Então, eu já vi algumas coisas, né? Eu já li, né? Tem um livro chamado Ghetto Brothers, que fala sobre um pouco da questão das gangues, né? Porque foi uma instituição que surgiu para que as gangues não se matassem, né? Lembrando que tinha um contexto das gangues, né? Incendiando, invadindo lugares, fazendo pequenos furtos e por aí vai. Então, chegou um momento que a juventude estava realmente se matando. E aí, houve esse momento onde, e aí, galera, a gente vai ficar se matando entre nós mesmos, enquanto, né,
o restante está numa boa, qual que vai ser? Uma discussão tão importante, né, que hoje é definida como Dia Mundial do Hip Hop, mas que eu, particularmente, não consegui encontrar um nome de mulher. Então, se alguém por aí tiver o nome de uma mina, por favor, compartilhe, porque eu dei uma olhada em muita coisa, assim, eu passei horas pesquisando e pegando livro e sabe, eu não consegui encontrar nada. Não é à toa que esse slide em especial está branco, ok? Eu vou prosseguir. Nini, você quer comentar mais alguma coisa ou posso continuar? Não, era só isso mesmo, obrigada. Tranquilo? Imagina. Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a falar das minas. Poucas ideias, vão ser citadas várias minas. E a gente vai começar com a MC Sha-Rock, ok? MC Sha-Rock, ela nasceu em 1970. Ela iniciou como Big Girl. E aí, é muito engraçado porque a história, né, quando a gente vai pesquisar, eles citam todas as mulheres como a pioneira em alguma coisa. O problema é que essas histórias elas acabam se chocando. Então, tem diversas pioneiras no rap, diversas pioneiras na dança, e eu tive muita dificuldade em encontrar coisas ligadas a DJs, né? Eu até fiquei rindo ontem, porque eu colocava sobre mulheres, e aí vinha tudo sobre homens, aí eu fiquei tipo, ai, deixa quieto. E grafiteiras, então, existe muito, né? Alguém falou uma coisa? Não? Vou continuar. Existe muito, tipo, fulana foi a pioneira, aí, não, ela também foi pioneira. Então, isso, para mim, só mostra como que só deixa mais visível esse apagamento, porque ninguém tem dúvida dos três caras do hip hop, mas com relação às mulheres, né, algo que as perspectivas elas acabam variando. Eu entendo que tem uma questão de época, né, de quem escreve as matérias, de perspectivas, enfim, mas isso, vocês vão ver muitas coisas falando sobre pioneiras, e aí acaba meio que conflitando, ok? Mas não esqueçam que muitas coisas aconteceram simultaneamente, principalmente quando se trata de cultura vernacular, cultura urbana, cultura afro, é algo comum. Até mesmo no Brasil, a gente, né, tem vários casos ligados a isso. Então, ó, nasceu em 1970, ela iniciou como Big Girl e é considerada a primeira MC dentro da cultura, tá errado ali cultural, mas dentro da cultura hip hop. Ela foi uma das mulheres presentes no filme Beat Street, né, que foi o filme que chegou no Brasil e fez com que a juventude da década de 80 surtasse, assim, e quisesse fazer parte da cultura hip hop, e ela é fundadora da organização Tomorrow's Footprints, ok? Ela fez parte, ela foi a única mulher no grupo The Funk 4+1, que foi o primeiro grupo de rap a ter contrato com uma gravadora, um contrato legítimo, assim, que nem, né? Normalmente, o pessoal da música, eles buscavam muito essa questão do contrato. Então, uma coisa é a música ser gravada, né, subir nas rádios, outra coisa muito diferente era um contrato. Então, eles foram o primeiro grupo de rap a ter um contrato mesmo com uma gravadora olhar para eles e falar, vamos contratar. E, né, o primeiro grupo de rap a aparecer na televisão, 1981. Esse aí é um livro dela, né? E aí o livro fala sobre o início e o fim da primeira MC do hip hop, Luminary Icon. Nós temos Sylvia Robinson, né? Ela nasceu em 1935, era cantora, musicista e produtora, fundadora e CEO da gravadora Sugar Hill Records, né? É um nome um pouco mais familiar. E ela era dona de uma produtora, então ela tinha vários artistas que eles desenvolviam, tanto homens quanto mulheres, né? E aí, essa produtora, ela lançou, em 1979, Happy Is Their Light, né? Que é considerado um grande marco na cultura hip hop, um rap que ele chegou de uma maneira diferente, impôs um ritmo ao rap, e junto com o Grandmaster Flash e The Furious Five, a produtora lançou o álbum do The Message, né, que também foi outro rap, e a partir daí surgiu a politização
do rap, né? O rap começou a ser mais falar sobre o abandono do governo, o descaso com a população, sobre a violência policial e assuntos, né, que a gente pode fazer um paralelo muito, infelizmente, muito semelhante com a população brasileira. Enquanto eu estava pesquisando sobre essas mulheres, eu acabei me tocando de algumas coisas, tipo, as mulheres que aparecem nas pesquisas, quando nós jogamos os nomes delas no Google e vamos destrinchando, né, e abrindo link, vendo nomes e pegando livros e indo atrás de documentários que são citados, é muito engraçado porque essas mulheres, elas só aparecem porque alguns homens falam sobre a importância delas. Alguns homens falam assim, mas se não fosse ela, se não fosse Sylvia Robinson, aí ok, aí ela aparece de alguma maneira. Porém, o fato dela ser citada facilita o acesso à informação sobre ela, porém, ela não recebe o mesmo crédito do que os homens lá dentro da cultura. Então, esse paralelo é muito irônico, né? Porque aí a gente já percebe a dita validação masculina, né? A mulher, para ela aparecer dentro da cultura do hip hop, ela precisou ser validada. Os homens precisavam falar, não, ela realmente é importante. Aí aparece alguma coisinha dela em algum lugar, muito bem escondido, caso contrário, passa desapercebido, assim como tantas outras que a gente pode não ver por aí. Aqui, Mônica Lynch, né? Ela foi produtora musical e ex-presidente da gravadora Tommy Boy Records. Também, né? Acabou desenvolvendo diversos artistas. Ela também foi muito importante, porém, pouco citada, como, né, de costume, acho que é o clichê da época e da sociedade machista. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as rappers, né, que faziam parte do selo Tommy Boy. A gente tem Queen Latifah, maravilhosa, né? Ela teve uma carreira de rapper, né? Hoje ela atua mais como atriz e comediante, mas nós não podemos deixar de citar Queen Latifah e a grande rapper que ela é, principalmente com a música Unity, né, que fala sobre a união de mulheres. Aí ela já traz uma questão de feminismo, de empoderamento de uma rapper, e aí ela foi ganhadora do Grammy em 1995, né? E aí é legal porque enquanto eu pesquisava Queen Latifah, eu acabei me deparando com Lauryn Hill, né? E a Lauryn Hill, ela não aparece nos slides porque eu optei por falar das minas que são esquecidas, né? Lauryn Hill, há 2 anos atrás, se não me engano, ela esteve no Brasil, fez show. Eu acredito que ela é um caso específico, mas tantas outras mulheres acabaram sendo descartadas e ignoradas, por isso que a Lauryn Hill não aparece. Mas ela e a Queen, né? Elas meio que praticamente começaram mais ou menos que na mesma época. A gente tem Lolita Shante Golding, né, que é a Roxanne Shante. Ela é uma rapper que iniciou aos 14 anos e ela tinha como habilidade, né, ressalta muito a habilidade de improviso de Roxanne Shante. Acho que o próximo flyer também fala essa. O que aconteceu com a Roxanne Shante? Ela rimava desde os 14 anos, ela era muito boa em improviso, muito boa em rimar na hora. E, na época, tinha uma música chamada Roxanne, Roxanne, que foi lançada em 1983 por esse grupo, a UTFO, que eu não sei pronunciar, então vai ficar português mesmo. E aí, essa música, ela falava, né, os caras falavam sobre uma mina chamada Roxanne, e era tipo uma treta. E aí, a Roxanne Shante, ela teve, né, antes ela usava o nome de Lolita, e aí ela pegou e começou a usar o nome de Roxanne. E ela foi, né, como ela tinha um destaque pelo improviso, né, ela era muito nova, ela foi desafiada rolou um lance dela fazer uma resposta para esse rap, para essa música. E aí ela fez a música de improviso numa tacada só, ela fez a resposta, que ficou conhecida como Roxanne Revenge. E qual que foi o lance, né? A música, depois ela gravou, tá? Rolou o lance dela gravar o que ela havia feito de improviso, mas isso mexeu muito
forte no ego dos caras naquela época. Tanto que a Roxane, ela fez essa resposta, né? A música Roxane Roxane virou a Roxane Revenge, né? A versão dela. E aí, essa Roxane's Revenge, ela teve resposta de 50 outros caras, assim. Outros caras querendo responder no mesmo nível que ela, mas, né? Sinto muito. Ela simplesmente passou por cima e mandou qual que era a ideia real. Para que ela tinha vindo, assim. Ela é uma mina embaçada, embaçada. Aqui nós temos o Salt-N-Pepa, né, que foi o primeiro grupo, né, que é visto como o primeiro grupo. Sim, realmente, Cristiano, tem um filme, Roxane Roxane, na Netflix, super indico. Fala bastante sobre esse momento dela, sobre a habilidade dela com improviso. Já o Salt-N-Pepa foi o primeiro grupo totalmente formado por mulheres. Ele foi lançado em 1985, responsável pelo hit Push It, que a gente, se vocês buscarem aí na memória, devem lembrar. É uma música bem conhecida, assim, icônica, e mesmo quem nasceu bem depois ainda pode ter uma referência musical sobre. Os álbuns, né, delas ganharam certificação de ouro e platina de vendas. Então, isso, né, por 3 mulheres dentro do rap, dentro da cultura hip hop. É algo bastante que chama muita atenção, levando em consideração todo o contexto machista. E elas foram também indicadas e ganharam diversos prêmios pelos álbuns delas. A MC Lyte, né? Ela era rapper desde 88, e aí a gente tem aquele né, conflito de informações. Ela começou a levantar uma bandeira feminista. Ela é considerada, ela foi a primeira MC a ser indicada ao Grammy e a primeira a ganhar um disco de ouro. Aí nós temos na dança Abigail Rockefeller, né? Hoje é educadora, musicista, empreendedora. Ela cofundou a instituição Full Circle, né? As mulheres daquela época e que desenvolveram, que se tornaram educadoras e empreendedoras em diversos segmentos, muitas delas optaram por abrir instituições, né? ONGs, que trabalhar essa questão da cultura hip hop, né? Elas têm é bacana pesquisá-las e perceber esse fato que ocorre com muitas delas de abrir instituições, ONGs, que têm como objetivo a defesa da cultura hip hop e que não é citada, sabe? As ONGs dela passam muito desapercebidas, tanto a da Rockefeller, né, a Full Circle, como tem uma outra big que eu não me lembro o nome dela agora, também ela também tem uma instituição que eu fiquei tipo encantada e como que isso passa desapercebido. Sem problema, Lu. Muito obrigada pela presença. Então, a gente tem aqui também a Big Girl Baby Love, né? Ela foi a integrante da Rocksteady Crew. Essa crew, ela foi, sem dúvida, uma das mais importantes, se não a mais importante. Né? Ela esteve em vários programas de televisão, ela tinha a própria festa, o próprio evento, participou do filme Beat Street, eu estou falando da crew, né? E falar sobre a crew também mostra como a Big Girl Baby Love ela é importante porque ela era uma das poucas mulheres presentes nessa crew. Então, essa crew, ela cresceu muito, ela atingiu lugares, né? A ponto de fazer eventos, ter seu próprio espaço, ter suas festas anuais de aniversário, participar de filmes. Essa crew é sempre procurada para falar sobre a cultura hip hop, né? No The Freshest Kids, é a mais citada, mostra muito sobre ela, sobre a crew, e legal, entre aspas, né, sendo bem irônica, fala muito sobre a crew, mas a Baby Love, ela passa totalmente, né, sendo ignorada e apagada da história, mesmo sendo a única mulher sobrevivente, vamos assim dizer, dessa crew. Nós temos a Big Girl Asia One, ela é considerada uma pioneira e ela trabalhou muito tempo como jurada. Ela é citada também no documentário The Freshest Kid. Ela participou de diversos outros filmes de dança, né? Ela participou no Step Up 3, se eu não me engano, um dos mais recentes que ela participou. E ela tem uma parceria com a Red Bull. Então, aquele negócio, né? Provavelmente ela só tem uma visibilidade um pouquinho maior devido a essa parceria aí. E ela é a fundadora da Noise Props. A Noise Props foi a instituição que eu olhei e fiquei
chocada, assim, porque eles têm um trabalho muito bacana. Não sei se dá para vocês lerem aí, se vocês estiverem pelo celular, mas, por exemplo, esse último círculo que eles têm aqui é um programa de dança online gratuito, que oferece instruções de break e pop, coreografia por profissionais da indústria e lendas da dança de rua. Isso aqui é totalmente gratuito e é algo da instituição dela. Esse daqui, né, é um estúdio dedicado à preservação da autêntica cultura hip hop. Deixa eu tirar o quadrinho que aparece aqui para mim. O B-Boy Summit continua sendo o maior, é um evento, né, que ela desenvolveu, que tem o maior evento que ainda traz as tendências da dança de rua, da arte, e foi estabelecido em 99, e o Hip Hop 101 é o Dança Pós-Escola, é um programa de arte para crianças em idade escolar. Então, eu não sei quanto a vocês, mas o No Easy Props é meu sonho de consumo, assim. Acho que se eu pudesse desenvolver um trabalho, seria muito próximo ao que ela desenvolve, e é muito bacana mesmo. Quando eu comecei a estudar sobre o No Easy Props, eu falei, meu Deus do céu, como a gente não sabe disso, né? É algo que trabalha em tantas vertentes, tão potente e online, né? Uma ferramenta que nós utilizamos muito nos últimos 2 anos devido à pandemia. Então, e aí a gente vem um pouquinho para o Brasil, né? Lembrando que, assim como nos Estados Unidos as coisas aconteceram ao mesmo tempo, e por ser de São Paulo, eu trago um pouco, né? Acabo, infelizmente, puxando um pouco a sardinha para SP, mas meninas, se vocês tiverem nomes de mulheres que são as primeiras aí nos estados de vocês, na cidade de vocês, pelo amor de Deus, levanta a mão aí, vamos trocar essas informações. Mas aqui em São Paulo nós temos a Abigail Kikamaída, cujo nome a gente tem igual, e eu não sabia disso quando eu escolhi o meu nome, né? Ela é considerada a primeira Abigail, e aí eu deixei bem claro que ela é considerada a primeira Abigail do Brasil dentro da São Bento, e levando em consideração a cidade de São Paulo, ok? Eu odeio esse lance de fechar uma caixa. Ela é a primeira Big Girl. Não sei o que estava acontecendo em outros estados e cidades do Brasil, que é pequenininho. Então, ela é considerada a primeira Big Girl, mas eu levo muito em consideração a situação de São Bento e São Paulo. Como eu disse, se vocês meninas tiverem, né, os meninos também tiverem nomes de outras Big Girls que também são pioneiras, por favor, vamos trocar. Ela faz parte da Backspin Crew, né, uma crew também muito ativa até hoje. Atualmente ela é rapper e ela está presente em diversos documentários. Então, muitos documentários que eu assisti, ela estava lá falando, e tanto sobre o hip hop quanto mulheres na cena. E ela é super acessível, tá, gente? Se quiser trocar uma ideia com a Kika, ela é absurdamente acessível, assim. Aí nós temos a Kika Maida recebendo uma homenagem na São Bento. Isso aqui foi em 2012, 14, faz um tempinho já. Nós temos Shari Line, né? Ela é considerada a rapper pioneira no Brasil. Estava presente na São Bento também. Ela atuou antes de entrar para a parte musical escrita, ela tocava, ela era DJ, ela é feminista e militante. Shari Line, ela é rapper até hoje. Até hoje ela lança música, até hoje ela compõe, e quando há o interesse, né, de contratá-la, até hoje ela faz show. Eu optei por trazer a Shari Line exatamente pelo apagamento, né? Eu sei que existem mulheres hoje, poucas, que ganham muito dinheiro com rap, mas assim como eu não quis citar Lauryn Hill, foi uma opção, eu acabei optando por citar a Shari Line, trazer a Shari Line, porque, né, a questão do apagamento, eu observo a história dela, assim, e me comove um pouco dela, para quem gosta de rap e não conhece a Shari Line, é meio, sabe, para mim mexe um pouco comigo nesse sentido, já que ela estava lá. Aqui nós temos Buffalo Girls, 1984. Essas meninas, elas são citadas no documentário Nos Tempos da São Bento, que fala sobre o hip hop na São Bento, sobre como a São Bento se tornou um ponto de encontro para outros estados e cidades. E aí alguém cita Buffalo Girls, e aí eu anotei o nome delas e falei, olha, um grupo de meninas que cantam rap,
né? Deixa eu ir atrás. A única coisa que eu achei dessas meninas foi essa capa de CD e uma música chamada Quero Dançar o Break, tá? Eu optei por não trazer, porque eu fiquei com muito receio da apresentação ficar muito extensa. Mas quem quiser pode jogar lá no YouTube, tem apenas uma música dessas meninas e nada mais, nada mais. Conversando com um amigo meu, né? Como eu disse, as informações estão muito com homens, né? Com os homens. Eu comentei com ele, falei, eu tô pesquisando, mas eu não achei nada da Buffalo Girls. E ele falou, mas a gente achou elas. Aí eu, ai, meu Deus, eu queria muito ter feito contato com elas antes, mas, né, devido à agenda, correria, as coisas estão voltando ao normal, entre aspas. Agora, a gente não conseguiu fazer esse encontro, mas ele meio que encontrou as meninas casadas, com filhos, né, as meninas, né, mulheres casadas, com filhos, eu queria muito ter a oportunidade de trocar ideia com elas sobre, né, se elas pararam de lançar porque elas realmente quiseram, optaram, ou se houve, né, um empurrãozinho machista para que elas saíssem da cena, né, o caso da desvalorização e de ignorar ela na cena. A gente tem Big Girl Nitro, né, também de São Paulo, integrante da Street Breakers, né, ela dança desde 1991, foi o ano que eu nasci, né, ela tinha 6 anos de idade, e hoje ela é formada em comunicação social. Aqui tem um vídeo da Big Girl Taizinha, eu acho que eu vou acabar deixando esse vídeo para o final, no YouTube, tá bom? Vou colocar para vocês. Eu pedi para ela gravar eu falei para ela que eu estava falando, pesquisando, e eu queria muito que eu não sou Big Girl, né? Eu danço hip hop freestyle. Eu queria muito falar de uma Big Girl. Então, eu pedi pra Taizinha gravar um vídeo. Depois eu vou dar o play nele aí pra gente assistir. Aliás, eu acho que eu vou fazer isso agora. Acho que perde um pouco do contexto. Eu vou dar o play e a gente vai fazer da seguinte maneira, galera. Se tiver travando muito, eu e a Tainá, nós fizemos um teste, né? A imagem estava travando um pouco, a voz estava rolando normal. Então, se estiver travando muito, não tiver para assistir, tá no meu canal no YouTube, tá como link privado. Se for o caso, me sinalizem, que aí eu mando o link para vocês poderem assistir também. Tá bom? Numa boinha. Vamos ouvir Big Girl Taizinha. Salve, eu sou a Thaís Mello, tenho 33 anos, sou conhecida na cultura hip hop como Big Girl Taizinha e primeiramente venho agradecer ao convite para estar falando sobre o silenciamento das mulheres dentro da cultura hip hop. Minha história começa com os 11 anos de idade, quando eu comecei a fazer aulas de balé. Eu gostava muito de dançar, mas eu não me identificava muito com o balé clássico e fui migrando para as danças urbanas, onde aí eu conheci a cultura hip hop e o breaking, que é a dança que eu pratico há muitos anos e permaneço nela. Então, quando comecei a frequentar a cultura hip hop, eu já observei que era um ambiente majoritariamente masculino, mas eu acreditava naquela época que os homens gostavam mais de danças de rua do que as mulheres. Estava extremamente enganada, pois eu não tinha noção do que era o feminismo, eu não tinha noção do que era o machismo, e eu não tinha noção sobre a importância da equidade de gênero. Então, essas informações me vieram há poucos anos atrás. Então, eu fui uma mulher que frequentei ambientes que eram cheios de homens, e eu acreditava que estava tudo bem, pois as mulheres não se interessavam muito. Olha que horrível pensar assim, né? Pois a gente sabe que dentro da cultura hip hop, como na nossa sociedade como um todo, é um ambiente muito machista, é um ambiente onde as mulheres têm muita vulnerabilidade por estarem lá, pois a gente sabe que elas podem ser assediadas, elas podem ser silenciadas. Então, existem várias barreiras que podem aumentar essa evasão das mulheres dentro da cultura hip hop. E também a falta de representatividade, pois eu lembro muitas vezes de ir a eventos para dançar breaking e chegar lá e tá escrito Batalha de B-Boys. Só que a minha vontade era tão grande de dançar que o fato de estar escrito B-Boys lá não me incomodava, mas deveria, pois eu não sou um B-Boy, eu sou uma Big Girl. Então a gente já vê o silenciamento da mulher dentro da cultura hip hop na representatividade de um nome,
Sim, pois a nomenclatura, ela é muito importante. Então, é muito importante que a gente seja representada nos espaços, que a gente esteja nos papéis de produção, que a gente esteja no corpo de jurados, não jurados, que tenham representatividade feminina sempre. Então, quando você vai em um evento e você não vê essas mulheres nesses papéis de liderança, isso é um motivo de silenciamento, isso é um motivo de apagamento, pois as mulheres estão ali. E por qual motivo elas não são convidadas? Por qual motivo elas não estão ali naquele papel de representação também? Então é muito importante essa representatividade. Um dos exemplos que a gente pode trazer é que a gente escuta muito falar sobre a Afrika Bambaataa, escuta muito falar sobre Kool Herc, mas a gente não escuta falar sobre a Cindy Campbell. A Cindy é irmã do Kool Herc e esteve com ele em todos os momentos da história. E lá no começo ela produziu as primeiras festas de hip hop. E ela também era big girl e grafiteira. Então, dentro da história, a gente já vê esse silenciamento. E quantas outras mulheres não foram silenciadas? Outra coisa que eu venho colocar aqui é sobre o distanciamento dessas mulheres. Por que algumas mulheres param de dançar? Será que essas mulheres, quando viram mães, elas continuam sendo convidadas para os eventos? Será que quando elas viram mães, elas continuam convidadas para fazer trabalhos? Então, são questões como essas que vão silenciando as mulheres. Será que essa mulher, quando ela tem um relacionamento afetivo dentro da cultura hip hop com outros dançarinos, quando ela termina essa relação, ela continua tendo o mesmo ciclo social? Então, são essas questões que trazem essa evasão e esse apagamento dessas mulheres. Então, está nos detalhes, gente. Mas eu agradeço muito a gente refletir sobre esse assunto. Eu agradeço muito da gente poder falar sobre esse assunto. Eu acho que esse é o caminho para a gente buscar um hip hop com mais diversidade, um hip hop com mais representatividade feminina, um hip hop que tenha mais representatividade LGBTQIA+, um hip hop que seja mais diverso, tá bom? É isso. Paz para todos e é nóis. Alguém quer falar alguma coisa? Posso dar continuidade? Não? Ok. Então, indo para a parte final, né? Identificação da população brasileira. Essa foto é uma foto aqui do Brasil. Eu não vejo diferença nenhuma entre essa foto e a foto do Bronx, em chamas, a não ser que uma é colorida e outra é preto e branco, né? A população periférica, a população brasileira periférica, ela ainda vive muito do contexto da onde o hip hop surgiu, de como o hip hop surgiu. Então, o Brasil ele se identifica tanto com a cultura hip hop porque a nossa população periférica é muito semelhante, passa por muita coisa semelhante à população periférica dos Estados Unidos, do Bronx, do Brooklyn, a questão da violência policial, a questão da fome, a questão da dificuldade de chegar a determinados espaços. E aí nós temos sempre algumas falas, né, de levar cultura para a periferia. Isso aqui é uma foto de um baile em São Paulo acontecendo na rua, e foi assim que o hip hop surgiu, né? Então, às vezes nós ouvimos a frase de precisamos levar cultura para a periferia. Não é preciso levar cultura para a periferia. A periferia produz cultura. E uma dessas culturas produzidas é o que a gente está falando hoje, o hip hop, que não só contente invadir o mundo, né? O hip hop hoje, ele é de alguma maneira vivido em todos os países. Então, quando a gente anula a capacidade da população periférica em desenvolver cultura, nós estamos anulando muitas possibilidades, né? Falas. Né? Quando a gente fala que isso aqui não é cultura, a música, a dança, a gente ignora diversas camadas de aspecto social, político e econômico e ignora a capacidade produtiva da cultura pela população periférica, tá? Aqui eu trago um pouquinho de Lélia Gonzalez, né? Feminista, preta,
intelectual brasileira, né? Ela vem num Pega Visão aí. Ela é muito importante, eu ia falar foi, pelo fato, né, dela ter passado os anos, mas ela é muito importante para o feminismo, para a população preta. Ela foi professora, filósofa, antropóloga, pioneira nos estudos da cultura negra no Brasil, cofundadora do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras do Rio de Janeiro, do Movimento Negro Unificado, né, o MNU, e do Lodum. Só, quase nada. E aí, a Lélia Gonzalez, ela é uma das primeiras, né, acreditada a ela o assunto da interseccionalidade, né, que é a sobreposição das identidades e de como elas se relacionam com as estruturas da opressão. Então, a Lélia Gonzalez fala que a discriminação das mulheres negras é elevada à terceira potência, né? Preconceito de classe, discriminação racial e gênero. Lembrando que a cultura hip-hop, ela veio, né, da população negra e latina, né? As festas aconteciam dentro desse contexto. Eu estive pensando e aí eu cheguei à conclusão, né, que as mulheres, sendo assim que, no caso, mulheres negras ligadas a culturas marginalizadas, que é o caso da cultura hip-hop, que é vista como marginalização, como algo ruim, como coisa de maloqueiro, de vagabundo, de gente que não tem o que fazer, né? As pessoas tendem a fazer esse tipo de comentários e associações. Essas mulheres, quando elas são negras, elas estão ligadas a culturas marginalizadas, elas acabam sofrendo discriminação elevada à quarta potência, porque elas passam pelo preconceito de classe, elas passam pela discriminação racial, elas passam pela discriminação de gênero, e aí elas entram dentro da discriminação da cultura marginalizada. Então, eu acredito que devido a essas, né, toda essa questão, somando tudo isso, tem o igual o apagamento histórico das mulheres, né? A Kika Maída, ela fala em um dos documentários, acho que é o Marco Zero do Hip Hop, ou o documentário que fala sobre o hip hop, berço do hip hop na São Bento, ela fala que ela era a única mulher, né? E aí a Taizinha, ela falou sobre ser a única mulher também, e aí eu não sei quantas de vocês, mulheres que estão aqui, dançam, e se veem sendo a única mulher dentro de uma roda, né? Dentro de um ambiente com muitos homens ligados à cultura hip hop, e se vocês já passaram pela questão de serem mal faladas por estarem lá, né? Levarem o rótulo do que tipo de mulher anda com esse monte de homem, que tipo de mulher dança desse jeito, sai à noite para dançar, né? A sociedade um pouco mais antiga, né? Ela tem muito, não, eu falei antiga, né? Mas eu acho que ainda tem muito disso, né? Que tipo de mulher é você que anda com um monte de mate para cima e para baixo? Que tipo de mulher é você dançando, parece um homem, né? É muito complicado falar sobre. No meu coletivo, eu sou a única mulher, né? Nós somos 9 e eu sou a única mulher. Então, o lance da representatividade ainda tem várias lacunas, né? Vários espaços que podem e devem ser preenchidos por mulheres sem a necessidade do homem abrir o espaço, do homem validar aquela mulher. Aí a gente, né? Sendo assim, mulheres negras, acho que acabam sofrendo, tal, não só pela sociedade, mas assim, nós percebemos que pelos próprios integrantes da cultura, né? Como os homens da história do hip hop acabam descartando a presença da mulher dentro da sua história. E aí, né, pega a visão. Durante os documentários que eu assisti, os caras falaram muito que, tipo, tinha mina, mas elas saíram porque quiseram. Tinha mina, mas elas desistiram. Tinha mina, mas, né? E aí eu acabei fazendo uma sequência de situações que as mulheres, nós mulheres, quando estamos inseridas dentro, especificadamente da cultura hip hop, eu vou terminar minha fala e eu já dou, vi que levantou a mãozinha aqui, tá bom? Vou só concluir essa parte, né? Nós passamos, então, lidamos sim com abuso sexual e assédio, né? Com a falta de respeito e igualdade, nada mais, nada menos que machismo, a hipersexualização dos corpos, porque a mulher, pelo menos dentro da cultura hip hop, né? Eu vou sempre chamar, não que isso não aconteça em outras culturas, em outros segmentos artísticos, né? Mas cultura hip hop, hipersexualização de corpos,
principalmente em clipes, né? Ou a mulher, ela só serve para ser o objeto sensual desejado ou se masculinizar para ter respeito, né? Ela precisa não ser delicada, né? Sair do estereótipo feminino, às vezes mudar aquilo que ela realmente é para ela conseguir o respeito e ser o tempo todo café com leite, né? Ah, vai ter uma batalha. Batalhas é só os b-boys. As mulheres vão fazer uma batalha show, sem premiação, sem... vai ser separado. Os homens batalham, as mulheres fazem uma apresentação no intervalo, né? Café com leite. Não querendo menosprezar, mas é que não dá para levar a sério, né? Então, esse é um contexto, né? Por trás do elas saíram porque quiseram. Quem levantou a mão, que não aparece muito para mim, que eu estou vendo pelo celular, quiser falar, fica à vontade. O documentário que tu tá citando é Nos Tempos de São Bento? Nos Tempos da São Bento, algo assim? Isso. Tá certo, obrigada. Imagina. Então, é isso. Basicamente, terminei. Aqui foram algumas coisas que eu assisti, que influenciaram, né? Filmes, né? O Beat Street, o Flashdance. Em Ritmo de Embalo, Roxane da Netflix. Documentários, The Freshest Kids, a History of the Boy, a história do B-Boy, né? Legal. Nos Tempos da São Bento, Big Girls articulando histórias, né? Marco Zero do Hip Hop e Amarelo é Tudo Pra Ontem. Aí a gente tem alguns sites, né? Que tem... Bacana é que eu tinha pesquisado e eu achei um site que fala sobre o apagamento e silenciamento das mulheres no hip hop também, mas isso me deixa um pouco frustrada, sabe? Porque eu percebi que, obviamente, eu não sou a primeira pessoa tentando falar sobre isso, mas como que, né, existe um impedimento muito grande para as pesquisas evoluírem e realmente serem expandidas e chegarem a lugares, né? É muito estranho isso. Aí tem o site da MC Sharrock, um site da Red Bull, porque eles fizeram uma pesquisa com algumas big girls, o Rapologia, né? E acabou a apresentação. Então, quem quiser comentar, a gente vai abrir agora esse espaço. Quiser comentar, quiser compartilhar, quiser trazer vivência, aí eu vou pedir ajuda para a Tainá para a gente conseguir dando espaço na ordem que as mãos forem levantadas, tá bom? E é isso, galera. Kika, Pode ir? Pois não? primeiro, parabéns, né, por tudo que você está apresentando aí, extremamente necessária, maravilhosa em todas as colocações. Eu queria pedir, por favor, só para você voltar os slides para eu anotar os nomes dos filmes, dos documentários, que eu quero assistir tudo. Claro, sem problema, tá aqui. Muito obrigada. Imagina. Já anotou? Quer que deixe na tela? Eu vou deixar na tela, eu acho bacana, porque aí, para não deixar só a página final do site, eu deixo os documentários que são bem... Esse Big Girls Articulando é maravilhoso, porque ele foi feito pelas... Meu Deus, eu não vou lembrar o nome da crew. Não vou lembrar o nome das meninas, mas é lindo, lindo. Big Girls articulando históricas. É maravilhoso, maravilhoso. Mas a próxima aí, quem quiser, tá aí se você puder me auxiliar, das mãozinhas. Tá muito baixo o meu áudio? Porque aí eu tiro o fone. Não, Tá muito baixo? tá ótimo. Tá não. Eu queria saber de tu, assim, né? Do que tu tem de vivência até hoje. O que tu enxerga que a gente já conquistou dentro da cultura, como ponto positivo, a visibilidade, não sei. E o que é que falta, sabe? Caramba, eu fiquei me perguntando muito sobre o que faltava, né? Sobre o que já mudou. Primeiro, eu queria compartilhar com vocês que quando eu comecei a pesquisar, né? Eu postei nas minhas redes sociais o flyer aqui do bate-papo e tal. E aí um amigo meu, B-Boy, ele veio conversar comigo, porque aí ele falou para mim o seguinte, né? Kika, você é minha amiga e eu preciso falar um negócio para você. Eu não acho você a pessoa mais indicada a falar sobre o assunto. Aí eu... por que ele? Porque, né, eu dancei para freestyle, eu não sou big girl,
Então, aí ele parte do pressuposto, né, pelo fato de eu não ser big girl, eu não poder falar, tipo, eu não sou big girl, não sou DJ, não sou grafiteira, não sou MC, então, automaticamente eu não poderia falar sobre a cultura. E aí ele fez esse comentário, eu falei, ok, não vai mudar em nada, né, eu vou continuar fazendo. Enfim, vou continuar a minha pesquisa. E aí, os meninos do meu grupo, eles que me atentaram a isso, né, eu fui comentar e tal, aí eles falaram assim, a sua pesquisa vindo te visitar, né? Olha o apagamento da mulher aí. Quem disse que você não pode falar? E aí não tinha caído a ficha, né? Tipo, é uma mulher falando, e aí não é o fato só de eu não fazer parte dos 4 elementos do hip hop, mas eu faço sim parte da cultura, eu articulo evento, eu pesquiso, eu participo de bate-papo, eu dou aula para criança, sou arte educadora também. Então, aí eles falando, né, para mim, assim, nossa, pesquisa vindo te visitar e ó, o apagamento querendo acontecer. Mais contemporâneo que isso, impossível, né? A mesma semana. Foi algo que eu queria compartilhar, assim. Sobre o que conquistamos, é complicado falar, porque dentro da cena das danças urbanas que eu estou inserida, né, levando em consideração o contexto de São Paulo, existe muita fala do tem que ter uma mulher. E aí, esse tem que ter uma mulher, ele abre um leque, né? Porque tem que ter uma mulher, porque você entende a importância da mulher na cena, ou de uma determinada mulher na cena, né? Ou por causa de cota, sabe? Tem que ter uma mulher, porque senão o pessoal vai falar que não tem mulher. Então, para mim, ele abre muito esse espaço. Eu participei de uma batalha uma vez, e era uma batalha all-style, e eu sou péssima em batalha all-style. E aí eu sabia que a minha entrada tinha sido horrível, a música era totalmente fora da minha vivência, do que eu treino. Tô com uma funk style, eu fiquei perdida, enfim. E aí eu saí dali ciente de, tipo, a minha entrada não tinha sido boa, eu não ia passar da seletiva, e para mim tudo bem. E aí eu passei na seletiva, né, e ok. E aí, depois eu fui perguntar pro jurado por que eu passei, e aí eles falaram que era porque eu era mulher, que eles precisavam passar uma mulher. E eu fiquei bem irritada, eu falei, mano, não quero isso, parça, nunca mais. Nunca mais eu quero ser passada porque eu sou mulher. Não, mano, não quero. E falei um monte pro jurado. Falei, mano, nunca mais. Se me trombar em qualquer evento, mano, e você for jurado, pelo amor de Deus, mano. Peço. Não me passa por eu ser mina. Eu quero passar porque eu sou boa. Eu quero passar porque eu fiz uma entrada boa. Eu quero passar porque eu danço bem. Não porque eu sou mina. Porque eles queriam meio que equilibrar o número de caras que passam, né? E o número de minas. E para mim, pegou um pouco, né? Num lugar onde eu não curti muito. Então, para mim é um pouco complexo falar sobre esse lugar, porque é complicado a gente falar de conquista quando o espaço ainda é cedido, sabe? Tipo, o espaço ele foi dado, um homem virou e validou a sua presença e falou, não, essa é importante, aquela não. Então, eu acho que são muitas camadas, né? Muitas perspectivas. Será que a mina, quando ela... Como que a gente julga, né? A mina que é boa e que não é. Enfim, para mim, abre um leque de pensamentos e de questionamentos que eu fico até com receio de falar, para não sair nenhuma fala que venha a ofender ou menosprezar a nossa luta mesmo, para estar nesses espaços. Mas para mim ainda é um grande ponto de interrogação, principalmente quando eu ouço a fala de é porque é mulher, passei porque é mulher. Não foi pela sua dança, você não mandou bem, mas a gente precisava equilibrar o número, então passei porque é mulher. Então, para mim, isso é bem complexo, não tenho uma opinião definida sobre, mas eu tenho um leque de pensamentos e questionamentos e possibilidades. Ou seja, não resolvi sua questão, não te respondi nada, mas espero ter contribuído de alguma forma. Nini? Oi, entendi super. E o que tu estava falando que tu passa, eu acho que eu vou vivenciar muito ainda
porque eu sou nova na cultura, né? E Uhum. isso que tu falou sobre não ser big girl, eu também não sou, eu também estudo mais o hip hop dance e eu já me deparei com pessoas que têm esse pensamento, sabe? Que é porque a gente não é big girl, a gente não tá na cultura e etc. Mas eu tenho o mesmo pensamento que o teu, sabe? Eu estudo, eu procuro vivenciar, eu participei de uma batalha recentemente, tipo, foi All Star e era a única menina. Uhum. E tudo que tem na minha cidade é bem difícil, sabe? Vivenciar a cultura é mais resumido ao breaking, que não é o meu estilo de dança, mas o que tem eu tô tentando catar, sabe? E tentando vivenciar a Uhum. cultura, e para mim é isso. Bacana. Acho que é sobre isso também. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa, gente? Algum comentário? Sobre isso que tu falou agora, acho que é uma coisa assim muito complexa, sabe? Uhum. Porque eu acho que mexe com o ego da gente também, ouvir isso como se desmerecesse toda a luta, né? Todo o seu estudo, todo o seu esforço, eu vou lhe passar só por você ser mulher. Porém, ao mesmo tempo, quando se não passava nenhuma mulher justamente por ser mulher, Uhum. também, né, dá um. Aí a gente fica nesse conflito. Porra, eu queria Uhum. passar, agora eu não estou passando pelo motivo certo, mas eu estou passando. Então, pelo Sim. menos agora, eu estou meio que abrindo o caminho. E Uhum. eu imagino que a gente só consegue mudar as mentalidades quando a gente se faz presente. Então, antes existia um apagamento, mas você estava lá, né? Você esteve Uhum. lá, ainda que pelos motivos que não era o que você gostaria, mas você Uhum. já está abrindo caminhos para que outras meninas venham, participem mais, e você sendo referência, as pessoas tomem consciência de que vão precisar valorizar, não pelo gênero, mas sim também pelo que você está fazendo. Sabe? Então, Uhum. assim, longe de tentar botar um ponto final assim, é simples a questão. Não é. Porém, eu fico tentando achar, assim, né, É o tentando lado bom, procurar o lado bom, né? buscando o lado bom da coisa, que é Tá foda, né? tudo Mas ainda muito ruim, mas tem aquela pontinha é, que salva alguma coisa, a né? gente tem que se apegar a alguma esperança, né? Porque senão. É, ó, Mas bem isso mesmo. é foda, mas que bom então que você está fazendo isso de alguma forma. E não porque algum cara falou que era porque você era mulher. E sim porque você sabe que, apesar daquele dia não ter sido o melhor, Uhum. né? Você sabe do quanto que você está batalhando, se esforçando para estar ali. Então, esquece o que esse cara falou, velho. É sobre isso. Acho que é sobre E isso. Real. é muito complexo mesmo a gente tentar definir até onde a gente chegou, porque ainda tem muita coisa para a gente percorrer. Porque mesmo quando a gente está nos lugares, ou entre aspas, deixam a gente estar, às vezes parece que é caridade, que é o que tu falou de cota, sabe? Não Uhum. parece que realmente enxergam o valor e que a gente consegue tudo como um homem consegue, sabe? É muito louco isso. É. E aí, né, a cabeça fica 1 milhão de pensamentos a mil, é bem complicado, é muito complexo, é muito complexo. Eu É, espero que eu... Pode falar. ui, só para complementar uma coisa, assim, essa visão de cotas, só para a gente ter outra visão também. Eu não acho que cotas sejam caridade. Eu não enxergo cotas como caridade. É nosso direito, sabe, de tudo Uhum. que a gente viveu e foi apagado, e do período que a gente foi escravizado, da forma como foi a Uhum. transição que não existiu. Enfim, é uma reparação histórica. Então, não acho que seja caridade, acho que a gente precisa, inclusive, abraçar isso. Passei por cotas mesmo, porque se não fosse assim, se você fosse olhar a minha realidade, a minha forma de estudo, o que eu tive que passar, eu não estou em pé de igualdade com Uhum. os outros. Então, é necessário que exista sabe? Então, assim, não estou dizendo que nessa parte das batalhas, né, se equipara. Eu não acho que sejam cotas nesse caso, mas só a gente ter cuidado também para não estar
repassando quem é que se beneficia desse imaginário de que cotas é caridade. Não somos, não somos nós, para a gente parar de reproduzir falas da galera que se beneficia disso. É real. E aí, você falando sobre isso, aí eu fiquei pensando agora, né? Putz, eu usei o termo cota de uma maneira extremamente pejorativa e nada a ver o uso desse termo. E aí é legal fazer o paralelo com as cotas estudantis, né? Totalmente partindo da cultura, né? Eu também sou super a favor das cotas, eu entendo exatamente a questão da reparação histórica, de não sairmos do mesmo lugar. E eu nunca tinha feito esse paralelo com a dança. Que você falando, eu falei, não, as cotas não é algo ruim, ela é uma tentativa de igualar as coisas, e se ela não é nos estudos, ela também não deveria ser na dança, né? Então eu acabei usando de uma maneira pejorativa. E, Júlia, você falando isso, tipo, me deu uma outra visão. Eu até peço desculpas pelo uso do termo de cota nesse contexto, não era a minha intenção. Foi o primeiro termo que veio. Não, nem precisa pedir desculpa. Não, mas aqui eu prefiro porque é aquele momento que a gente está numa fase muito de aprendizado, né? De transição, de identificar os termos pejorativos e que são continuamente usados e passam desapercebidos, mas que trazem uma carga muito grande. Então, eu prefiro muito mais voltar na fala e falar, não foi isso que eu quis expressar, do que simplesmente agir como se não fosse. Eu acho que é importante. Eu digo a mesma coisa. Eu digo a mesma coisa, porque realmente eu já fui beneficiada com cota e eu também não acho que seja a caridade uma coisa ruim. Eu falei mais no sentido de que para eles é isso, sabe? Eles enxergam dessa forma e acham que a gente não é merecedor por conseguir a cota, sabe? E tu falou nesse sentido de até o que tu viveu na batalha, né? De não passou porque enxergaram a tua dança e tal, e só por ser mulher. E foi isso. E eu acho que é isso que eles pensam, sabe? Principalmente homens, quando querem colocar a mulher em algo, porque tem que ter, não por enxergar a importância, sabe? A real importância, né? Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente ainda tem um bom tempinho aí, pelo que foi programado. Pode falar. Kika, eu falei para você que ia ter que sair, então eu vou ter que sair, mas queria agradecer, foi muito bom. Assim, para mim, que tem um pouco contato com o que você trouxe, foi bem enriquecedor, assim, então queria te agradecer. E aí vocês ficam à vontade aí também, sabe? Não precisa também cumprir o que programou, não. A gente está fazendo até onde tem conversa para isso, aí não tem problema algum. E é isso, gente. Depois quem já tem uma mãozinha levantada ali, mas depois a gente vai deixar disponível no canal e aí as pessoas podem voltar a assistir ou repassar para alguém, tá bom? E aí já fica o convite para vocês assistirem o resto da programação, quem puder. Obrigada, Kika, gente. Obrigada Um beijo. a você, Vanessa. Tchau, tchau. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, meu nome é Murilo Aguiar, eu sou cofundador do NEDO Bahia, Núcleo de Estudos em Danças Urbanas do Norte da Bahia. E, bom, primeiramente pedir perdão por não poder ligar minha câmera, acabei de chegar de viagem, acabei de chegar da farmácia, fiz um teste para Covid, para poder entrar em casa. E, bem, agradecer o Fragmento por ter trazido a Kika Souza, e também as pesquisadoras que estão nesse projeto. E estar aqui ouvindo a Kika é, para mim, uma satisfação enorme. Sempre eu gosto de estar em diálogo com ela para saber sobre várias questões, inclusive as pautas femininas e feministas dentro do movimento hip-hop. Eu sou dançarino de crump, então não entendo muito bem sobre a cultura hip-hop, mas posso falar um pouco sobre o crump e sobre o movimento feminino que há no crump. E não é tão diferente assim quanto da cultura hip-hop e outras culturas que as mulheres
vem buscando o seu espaço. E, bem, gostaria, claro, de agradecer mais uma vez por vocês terem trazido a Kika e por eu estar aqui ouvindo, porque, enfim, eu acho que é um espaço que, como a Kika bem falou e anunciou nos stories dela, é um espaço que os homens também devem estar aqui para ouvir, para entender, para dialogar. E aí me veio várias questões, porque, por exemplo, a masculinização em relação às roupas, por exemplo, o Nedo Bahia já fez entrevista com a Kika Souza, já fez entrevista com a Big Girl da Paraíba e com uma pesquisadora da cultura hip hop do Rio de Janeiro, que é a da Paraíba, é a Big Girl Pequena, a do Rio de Janeiro é a Laís Tavares, isso. E aí, em diálogo com as duas, após as entrevistas, né, na coxia, entre aspas, a gente estava conversando sobre essa questão da masculinização. E aí a Laís Tavares trouxe uma questão que ficou bem marcada assim, na minha memória, essa entrevista que a gente fez com ela foi ano passado, e ela falou que ela, em determinados momentos, para que pudesse ter uma certa validação ou um certo respeito, ela trajava roupas, entre aspas, masculinas e entrava na roda. E aí, claro, hoje pode ser que ela está mais à vontade, eu não sei, não perguntei sobre isso, mas ela trouxe essa questão, que ela teve que colocar uma calça larga, uma camisa larga, às vezes um boné, para poder entrar naquele espaço e ela mesma se sentir mais confortável, sabe? Então isso ficou bem marcado na minha memória, quando ela trouxe essa questão. E é isso. E foi, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Beijão. É isso. Eu também, eu sou atípica. Ou eu uso muita roupa larga, né? Muita camiseta, porque eu sinto realmente mais à vontade para dançar. E aí eu já parei para questionar se eu me sinto, se eu realmente gosto ou se o contexto fez com que eu gostasse de me vestir assim, pelo fato de estar mais coberta, né? Enfim, abre um outro leque de questionamentos, assim, a roupa, questão de precisar, de achar que precisa, na verdade não precisa, né? Mas achar que precisa se vestir de tal maneira para ter um mínimo de respeito e não ser assediada por causa do corpo feminino é bem complexo também, né? Tudo muito complexo. Eu não sei se tem mais alguém que quer falar alguma coisa, não sei se tem mais alguma mãozinha aí. Dali uma. É isso. Ninguém quer falar mais nada, a gente pode concluir. Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu tô olhando pro lado que eu tô vendo o monitor, tá, gente? Pra ver a carinha de vocês, porque pelo celular não rola. Alguém quer comentar alguma coisa mais? Podemos concluir. Ok, então acho que eu vou finalizando por aqui. Quem quiser trocar ideia sobre, meu Instagram é @KikaSouzaUFC. Eu amo falar sobre isso, eu sou tagarela pra caramba e adoro conversar sobre a cultura, sobre o papel da mulher dentro dessa cultura tão antiga e atual ao mesmo tempo, sobre esse apagamento, adoro trocar nomes, saber de mulheres de outras cidades e estados que fizeram tanto quanto, né, a Cindy ou qualquer outra pessoa, qualquer outra mina do rolê. Então, quem quiser pode me mandar mensagem por lá e a gente pode continuar trocando ideias sobre. Se alguém quiser também, né, eu deixei um tempinho na tela os documentários que eu usei como base. Se alguém não conseguiu anotar e quiser que eu coloco de novo, esse é o momento. Mas eu acho que é isso. Estou vendo aqui. Obrigada, Cristiano. Obrigada mesmo. Obrigada pela presença também de todos, todas e todes. Agora tá pipocando um monte de mensagem aqui. Peraí que eu vou pegar o celular para acompanhar o bate-papo.
Mas basicamente é isso, gente. Cristiano, muito obrigada. Teve uma que tá com o nome e com um pontinho, que tá no 4G. Muito obrigada por estar presente, mesmo com os dados indo embora. Eu sei bem como é isso. Júlia, muito obrigada por estar. Murilo também. Maite também, muito obrigada. Deixa eu ver se eu não deixei. Sara também, muito obrigada. Ariel, Thaís, muito obrigada. Vinícius, agora dá para ver, tá só um pontinho. Eu falei, ok, vamos. Muito obrigada mesmo. Que a gente possa se encontrar em mais espaços de troca, de fala, de dança, de conhecimento, tá bom? E que, por favor, se cuidem, tomem vacina, e que o próximo encontro nosso possa ser dançando, aglomerando, estando perto, depois de todos os cuidados. Ok, galera? Eu acho que é isso. Tainá, precisamos falar mais alguma coisa? Só encerrar a sala. Eu vou agradecer aqui você pela partilha, foi uma delícia acompanhar aqui a aula, agradecer ao pessoal pela presença. Eu vou deixar aqui uns links para vocês acompanharem a gente, acompanhem a mostra, vai até domingo as aulas, hoje tem apresentação, amanhã também. Então, acompanhem a gente, acompanhem o Instagram para vocês ficarem por dentro da programação, todos os links aqui certinho. E é isso, gente, muito obrigada pela troca, por poder criar essas redes, conhecer pessoas. Acompanhem a gente, compartilhem também, que é super importante para que isso chegue em outras pessoas. É isso, gratidão, beijão. Gente, brigadão, tchau. Bom dia para vocês, bom final de semana. Beijinhos.